Muito a dizer sobre o que o Clemente colocou, mas eu prefiro ficar para o final. Eu gostaria de ouvir inicialmente o Ministério Público do Trabalho sobre o que nos coloca o Clemente. Gostaria que a doutora Tereza, ou mesmo a doutora Andréia, nos contasse acerca de como anda o cumprimento da lei de cotas em âmbito estadual e âmbito federal e quais são as decisões que nós temos encontrado nas ações civis públicas. Tereza, por favor. Bem, uma boa tarde a todos. Eu gostaria inicialmente de destacar a presença da doutora Viviane Verforte, que é a nossa vice-procuradora-chefe e procuradora-chefe em exercício nesse momento. Tereza, um minutinho. Eu gostaria também de saudar a presença, desculpe interrompê-la, foi uma falha minha de condução aqui, a presença do senhor Irajá, que é representante da Prefeitura do Paraná, da Secretaria de Apoio à Pessoa com Deficiência. Desculpe, Irajá, não há lugar suficiente na mesa, mas sinta-se incluído entre nós, por favor. Obrigado. Bem, para nós do Ministério Público é uma alegria vê-los todos aqui reunidos e os sindicatos interessados nessa questão, porque acho que são parceiros interessantes nessa luta pela inclusão das pessoas com deficiência. Nós já temos trabalhado no Ministério Público em parceria com a Secretaria do Estado há muitos anos, não é, Simão? Simão tem sido nosso parceiro, inclusive de audiências públicas, já fizemos muitas, com a presença de juízes nas localidades e do Simão, representando a Secretaria do Estado. Nós temos a sorte de contar com o cadastro de pessoas com deficiência, que a Secretaria mantém, e que facilita o nosso trabalho na inclusão, né? Nem sempre resolve, porque às vezes existe uma demanda grande também nessa busca de pessoas para se fazer a inclusão, mas tem sido muito importante a existência desse cadastro para esse nosso trabalho. Nós trabalhamos nessa matéria também já há cerca de 10 anos. As primeiras procedimentos, as primeiras ações são dessa época, de uns 10 anos atrás, e percebemos uma evolução nessa questão da inclusão. Acho que a gente não pode deixar de considerar que houve uma evolução. As empresas já têm uma noção de que elas têm que cumprir a cota, de que elas estão na ilegalidade quando elas não estão com a cota cumprida, mas nós ainda temos avanços a fazer. Ainda existem algumas resistências. E essa questão que o senhor Clemente coloca do judiciário é uma questão presente atualmente, é uma preocupação nossa. Infelizmente, sim. Nós temos aqui no Paraná a sorte de ter, claro, no Brasil inteiro, excelentes juízes, excelentes desembargadores, mas aqui no Paraná a gente conhece de uma maneira mais especial, mas existe efetivamente muita desinformação em relação a essa questão do que as pessoas com deficiência são capazes de fazer. Então existe muita confusão. O STJ mesmo tem uma súmula recente acolhendo a visão monocular como pessoa com deficiência. Quando a legislação diz que é deficiente visual aquele que tem entre 5% e 30% de visão, ou um determinado campo visual, no melhor olho e com a melhor correção. Portanto, a legislação exclui a visão monocular, expressamente. E nós temos a súmula do STJ dizendo que o monocular conta. E o que parece, assim, para quem não lida com isso, não conhece mais a fundo, parece um absurdo, mas a pessoa não enxerga de um olho. Como é que ela não é pessoa com deficiência? Acontece que nós temos, inclusive, colegas que são monoculares e que fazem todo o trabalho normalmente, dirigem, fazem tudo. Porque um olho compensa o outro, muitas vezes, nem sempre. Mas não se poderia aferir essa deficiência simplesmente pelo fato da pessoa ser monocular. Era preciso aí aplicar o artigo 1º da Convenção da ONU, né, que fala que aquela pessoa tem que ter uma dificuldade a mais daquele padrão que é considerado normal, né? Ela tem uma dificuldade a mais para o exercício das suas atividades cotidianas, do seu trabalho, enfim. Então, seria preciso conciliar essa questão da visão monocular, por exemplo, com o artigo 1º. Aquela pessoa que tem visão monocular e que efetivamente tem uma dificuldade grande para se incluir, para exercer as suas atividades, essa faria jus à cota. Aquela que não tem por que fazer benefício à cota, porque cota é ação afirmativa, é um mecanismo que foi criado para beneficiar quem tem uma dificuldade maior para exercer os seus direitos fundamentais e para encontrar-se numa situação de igualdade na questão das oportunidades, e nós estamos aqui especificamente falando do trabalho, né? Então a cota tem essa finalidade, nós não podemos perder isso de vista.
Agora, existe muitas situações hoje no Brasil, considerando a nossa coordenadoria nacional, nós temos uma coordenadoria nacional, nós temos encontrado algumas dificuldades, sim, nas ações, quando nós discutimos judicialmente a cobrança da cota. E os principais argumentos vêm na questão de que não existem pessoas qualificadas, então eu procuro, mas eu não acho pessoas qualificadas, e de que naquele tipo de atividade não dá para ter pessoas com deficiência. E o que nós costumamos dizer no Ministério Público é que se dê oportunidade, que se deixe a pessoa tentar fazer a seleção, porque as limitações elas estão muito mais naquilo que nós imaginamos que a pessoa com deficiência tenha, do que nas limitações que ela efetivamente tem. E os exemplos são muitos. Inclusive o Dr. Ricardo Tadeu aqui presente é um dos exemplos, porque nós já ouvimos de pessoas, muitas pessoas da área jurídica, inclusive em concursos aqui da promotoria do Ministério Público Estadual, onde havia candidatos com deficiência visual querendo se inscrever, mas como uma pessoa cega vai ser promotor, né? E aí a gente dizia, nós temos um colega que é cego, que desempenha bem as suas funções. Então, às vezes, a limitação que a pessoa tem, se ela tiver os apoios que são necessários, ela desempenha perfeitamente bem aquelas funções. Nós imaginamos que as pessoas com deficiência tenham mais limitações do que elas efetivamente têm. Então, é uma questão realmente, eu concordo com o senhor Clemente, de falta de conhecimento dessa realidade das pessoas com deficiência, que provavelmente o Ministério Público esteja mais afeiçoado, porque trabalha mais de perto com essa questão. Nós fazemos a cobrança do cumprimento da cota e das reservas de vagas quando são entes públicos, né? Então, nós trabalhamos com as associações, com os movimentos, com as pessoas que trabalham também nisso, e temos um acesso mais fácil a esse tipo de experiência, esse tipo de informação, possivelmente do que o judiciário tem, que trabalha com muitas questões e só excepcionalmente se depara com esse tipo de situação. Eu concordo que nós devemos trabalhar em âmbito sindical, porque vocês trabalham com as categorias, né? Então é um veículo muito importante de conscientização e de incremento dessa questão da cota, mas eu também acho que a gente deve trabalhar sim em levar essa informação desses movimentos, dessas associações de pessoas com deficiência, a respeito da efetiva capacidade e produtividade dessas pessoas. Muito obrigada a todos, muito obrigada, doutor Ricardo.